Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje, recebendo aqui a vice-presidente de subscrição da AXA, Ana. Muito obrigado, Ana. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui com essas feras super famosas já para todo mundo, especialmente o mercado de seguros. Valeu. Obrigado, Ana. Antes de começar nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro e de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. E deixando aqui mais uma indicação de literatura, O Seguro Garantia, de Vladimir Adriano Ippolito, editora Roncarate. Fica um abraço aí o pessoal lá da editora Roncarate. Entre lá no site deles, pessoal, e adquira seu exemplar. Esse e outros, né? Boa. E galera, antes de começar esse bate-papo novamente, vamos... não deixe de se inscrever no nosso canal. A galera no não YouTube. sabe que a gente tá começando novamente já. Na verdade a gente tá começando... estamos repetindo, mas vamos lá. A gente explica isso aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixe de deixar aquele like, compartilhe esse vídeo com os amiguinhos, clique no sininho para receber as notificações. E galera, se vocês querem também indicar alguém, ou algum assunto, ou pessoas que vocês querem que a gente converse aqui no programa, deixe no chat, coloque lá, comentem lá, comentem sobre o Comentários do vídeo. Se vocês quiserem também meter o pau em mim ou no Rafa, cara, fique tranquilo, menos convidado. É isso, a gente tá aberto a tudo. O importante é vocês darem engajamento. Qualquer coisa que vocês escreverem lá já ajuda. Dicas de bastante emagrecimento, né? Já. tudo, coloca qualquer coisa lá, tá bom? E pessoal, lembrando, se inscreva mesmo no canal, pessoal. A gente estava vendo umas estatísticas esse dia, mais de 60% das pessoas que assistem não estão inscritos. Se inscreve, galera. Isso aí é bem importante pra gente. E quer ajudar a gente, galera? patrocínio@insucast.com.br. Não quer patrocinar, mas quer deixar aquela contribuição? Tem aí os botãozinhos de valeu demais e superchat. Valeu? É isso aí. Bora? Bora lá. Ana, muito obrigado novamente por estar aqui. Novamente? A gente teve um probleminha, pessoal, na outra gravação, a gente tava gravando, teve que recomeçar, por isso que a gente tá fazendo essa brincadeira aqui. Obrigado por estar aqui. Se apresente aí pra galera, pra quem ainda não te conhece. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu vou me apresentar novamente, então. Eu vou me apresentar diferente, então. Boa. Bom, eu sou Ana Carolina. Hoje eu estou na AXA como vice-presidente de subscrição, mas eu vou contar um pouquinho da minha vida. Eu sou mãe de 2 meninas, Ana Luísa e Ana Júlia. E meu primeiro emprego da minha vida foi ser jogadora de vôlei. Eu joguei vôlei. Por isso que vocês vão ver na foto. Ela teve que abaixar muito pra tirar a foto. Ah, mas não sou eu, você também. Eu falo pra todo mundo que eu sou a maior subscritora do mercado Boa, brasileiro. boa, Ainda boa. não nasceu ninguém maior que eu. Eu acho. Para essa função. Eu estou no mercado já de seguros há bastante tempo, acho que 29 anos, eu falo quase 30 anos. Eu comecei na Chubb em 94, num programa de trainees que a Chubb tinha, que era muito legal, né? Acho que naquela época várias empresas tinham um programa de trainee, então a gente fazia aula de manhã. Eu lembro, meu mentor era José Ferreira das Neves, ele era bravo, mas ele era bravo. E a gente tinha que ler todos os clausulados e depois tinha prova oral com ele. E ele falava assim, tá horrível, volta amanhã. E daí no dia seguinte tinha que fazer de novo. Então, assim, estudava, interpretava clausulado e à tarde fazia estágio nas áreas, né? Eu fiz estágio em todas as áreas da seguradora.
Muito legal, foi um projeto muito legal. Depois eu fiz um estágio na Chubb, nos Estados Unidos. Eu fiquei 6 meses em Charlotte, trabalhando na filial de Charlotte. Aprendi sobre mercado americano. Então, eu aprendi assim, as apólices do Brasil, as apólices dos Estados Unidos, Legal. como comparar uma apólice com a outra. Tem muita diferença? Muita, Ah. muita. É muito diferente, né? Totalmente. Primeiro porque a legislação é diferente, o conceito americano do seguro é um pouco diferente do nosso, né? Aham. Na época eu trabalhava com property e responsabilidade civil, então eu olhei mais essas linhas. Uhum. Na verdade era property, RC, o automóvel, que chamava de property, commercial lines naquela época. Uhum. E aí, fiquei 15 anos na Chubb, eu fiz muitas linhas de negócio. O property, o RC, o engenharia, o RD, RC portuário, penhor rural, benfeitoria, entretenimento. Eu fazia programa mundial. Então, assim, sempre trabalhei com muitas linhas. E sempre gostei de trabalhar com muitas linhas, né? Aí, depois da Chubb, eu fui para RSA. E acho que só eu no mercado falou RSA, porque era Royal Sun Alliance, ficou um tempinho RSA e foi comprado pela Sura. Mas quando eu tava lá era RSA, então eu chamo de RSA, né? Depois eu fui para a Argo, que foi uma experiência muito legal. A Argo veio para o Brasil como startup, era uma empresa pequena, e a gente tinha um CEO mundial, que era um cara, assim, muito visionário. Eu lembro em 2018, bem antes da pandemia, a gente fez uma reunião, aquelas reuniões de grupo, né? E ele chamou 2 pessoas para palestrar para a gente. Ele chamou um cara que trabalhava viajando vários países do mundo, e ele falou assim: se vocês querem ser uma empresa do futuro, vocês vão ter que aprender a ser gestores de pessoas que trabalham remotamente, porque o mundo vai ser assim. Doideira, antes da pandemia. Antes da pandemia, ele falou assim: eu moro 1 mês na Turquia, 1 mês na Alemanha, 1 mês e trabalho para o meu empregador, então vocês têm que saber gerir pessoas que trabalham assim. E chamou uma hacker, eu nunca sei se é hacker ou cracker, e ela estava falando para a gente de risco cibernético, como isso era, como é que a gente tinha que se proteger. Então, assim, tudo que a gente vê hoje, a gente já falava disso lá há muitos anos, né? Uhum. E ele falava assim: nós somos uma empresa não muito grande, somos uma empresa pequena, a gente tem que ser flexível e digital, vamos ser flexível e digital. E aquilo ficou, né? Eu acho que toda uma geração de pessoas que trabalhou ali naquela empresa ficou com esse negócio: a gente tem que ser digital, tem que ser digital. Até se a gente olhar esses profissionais que estão hoje em diversos lugares do mercado, todo mundo tem esse DNA, né? A gente tem que ser digital, a gente tem que ser digital, a gente tem que inovar, a gente tem que ser diferente. E depois na Argo eu abri uma empresa de tecnologia. Eu falei: não, eu quero ser digital. Entrou no sangue ali. E eu abri uma plataforma de distribuição de seguros, né? Montei, daí comecei a trabalhar com desenvolvedores, vamos montar para distribuir seguros, porque não dá para a gente levar tanto tempo, né, para lançar produto no mercado, vamos resolver isso para o mercado de seguradores. Foi uma experiência super legal, muito legal, assim, adorei, conheci muita gente nova, eu comecei a visitar outros ecossistemas de inovação, né, as Legal Techs, as Construtechs, vários investidores, várias aceleradoras. Eu participei de um processo de aceleração do Uruguai, participei de processo de aceleração no Brasil. E você sai um pouco desse universo do seguro, você vê, gente, o mundo tem muita coisa fora do que a gente está vendo aqui, né? Aí eu conheci o pessoal, foi onde eu conheci Vladimir Poletto, que eu mando um abraço. Boa. Tá aqui, né? O livro tá aqui na mesa com a gente. Entrei numa empresa de tecnologia para ser a consultora de seguros deles. Eles eram uma das empresas, uma das registradoras do SRO da SUSEP. E eles, chama MAPS, eles têm 30 anos já de Brasil, e eles são uma empresa de tecnologia para mercado financeiro. Uhum. Assim, com várias soluções de mercado financeiro, e estavam entrando no mercado de seguros e precisavam de alguém com experiência em seguros. E aí você vê assim, a diferença do desenvolvimento de tecnologia do mercado financeiro e do mercado de seguros, né? A maturidade desse mercado financeiro, como eles trabalham, quem são os fornecedores, a velocidade deles, o pensamento deles. Aí a gente vê por que o nosso mercado ainda, sabe, falta ali um empurrãozinho. Depois, eu fiz consultoria, depois também para seguradoras, para alguns bancos digitais, para corretoras, para implementar sistemas, para fazer produtos digitais. E aí, assim, magnada, né? Eu trabalhei um tempo na Mafre, no comitê de auditoria. Porque é uma coisa que eu gosto também, né? De assim, tudo muito certinho. Eu falo para todo mundo: eu sou nerd de circular, eu adoro as circulares da SUSEP, vamos fazer tudo muito certinho.
E aí decidi voltar pro mercado. Então tô na AXA, com um desafio muito legal, uma empresa assim que eu gosto bastante, uma empresa que tem um propósito muito legal, né? A gente está com um desafio muito grande, tem muita coisa para fazer. Estou assim com um time sensacional, e esse desafio que a gente chama AXA no Topo, que é um desafio que tem aí para 2027. Estou com todas as linhas de seguro, que eu também adoro. Boa. De manhã a gente fala de Pix, à tarde a gente fala de construção de ponte. Então, dá para falar muitos assuntos durante todo o dia. Boa. Ana, eu vou fazer uma pergunta que não é novamente. Tá bom, bora. Você falou no começo da questão do vôlei, né? E, puxa, muitas palestras, enfim, situações focadas em gestão de pessoas, eu acredito que é uma coisa que você deve exercitar bastante, vão a respeito de como o esporte ajuda no nosso dia a dia, né? Especialmente esportes em equipe, que é o caso do vôlei, futebol, entre outros aí. Você traz alguma coisa desse seu tempo ainda pro dia a dia, não? Com certeza. É uma coisa assim, eu joguei vôlei muito tempo, né? Eu comecei a jogar vôlei com 12 anos. E é engraçado porque assim, eu sou de uma família de 6 filhos. E aí, teve um dia que minha mãe cansou, ela falou assim, vocês vão lá no clube e arrumam alguma coisa pra fazer, que eu não aguento mais vocês em casa. E aí, eu e minha irmã fomos jogar vôlei. Então, eu joguei vôlei dos 12 até os, acho que 23 anos. Nossa. Joguei muito tempo. Quando a gente olha os esportes, para mim o vôlei é o esporte mais coletivo que tem. Porque você não consegue jogar se não for em time. Porque os outros esportes você ainda pode pegar a bola e tentar fazer sozinho. Vai dar errado. Mas se você quiser, você tenta jogar sozinho. O vôlei não tem como. Você sempre precisa de alguém. Porque são sempre 3 toques. Sim. Sabe? Você não consegue jogar sozinho. Recepcionar, papapá, tudo uma Recepção, ordem, né? levantar, atacar, Defender. sabe? Alguém saca. Verdade. E tem uma coletividade muito grande ali. Né? Sincronizada, né, até. Então, assim, pra mim isso é muito forte, né? Então, eu tenho, assim, esse negócio que ou a gente tá num time ou as coisas não vão dar certo. E cada um tem o seu papel, mas todo mundo tem um papel coletivo. E aí, assim, eu vejo muito isso não só na gestão, mas com os meus pares também, né? Assim, como assim a gente não vai trabalhar junto? Peraí, gente, nós somos um time, né? A gente tem que fazer as coisas juntos aqui. Se a gente não tá trabalhando junto, a gente não vai. E aí, quando tem, que é super comum nas empresas, quando você tem conflito, ou quando você tem uma pressão maior e começa aquele negócio, a culpa é sua, Isso. eu estou fazendo o meu, você não está fazendo. Fala, nossa, não vai dar certo, a gente não pode ir para esse lado do conflito. E isso vem muito do esporte. Vem muito disso assim, a gente tem que estar junto, então assim, eu passo, eu levanto, você ataca. E se a gente não estiver junto, eu vou levantar errado, ou se eu levantar errado, tudo bem, tá torto, então você não ataca, você larga, né? Ou você usa o bloqueio e um ajuda o outro ali, porque a bola vai continuar vindo para um, para outro, a gente tem que ganhar o jogo inteiro, não é uma jogada só. Perfeito. Então isso vem muito forte, sim, e eu gostaria que todo mundo tivesse jogado vôlei. Legal, nossa. Não, e eu acho que, boa, obrado aí pela sua... Analogia perfeita, cara. E isso é uma coisa que você falou que a gente vê muito, assim, nas empresas, às vezes, vou pegar um exemplo aqui, sei lá, a área X com a área Y, um cara subscreve, o outro é o cara que emite. Não, mas o problema tá lá na emissão. Aí, em vez de tentar solucionar aqui, dentro de casa, não, aí ficar expondo pra fora, a briga interna, enfim. É uma situação que só cria desconforto, né? São coisas que a gente vê, que quando você vai estudar administração, por exemplo, e são coisas que são básicas, mas que tanto o esporte quanto, eu falo assim, livro de educação infantil traz a mesma lição. O esporte, ele traz o espírito de equipe. E quem é o seu concorrente? O seu concorrente não está dentro da empresa, né? É isso aí. O seu concorrente está fora, né? E o seu concorrente é aquele que te faz jogar melhor também. Então, você quer ganhar campeonato jogando contra o melhor. Né? Você não quer entrar no campeonato da 5ª divisão. Você quer ganhar o campeonato de quem é bom. Isso. Né? Então, assim, eu não quero ser o melhor dos piores. Eu quero ser o melhor do melhor. Isso. Então, aqui, eu quero ter o melhor time para eu ganhar do melhor.
né? Então, por que que eu fico olhando aqui para dentro e brigando a minha área A contra a área B, contra a área C, e eu não tô olhando para fora? Aham. Ou eu tô disputando aqui, eu tô disputando com o último quartil e não tô olhando que eu quero ser o topo, É. né? Eu quero ser o topo, então aqui eu quero ser forte, eu quero ter um time forte, eu quero ter os melhores, eu quero ter a melhor estratégia, eu quero sair daqui de onde eu tô, eu quero ir para cima. E a mesma coisa, esses livros de, não sei se vocês têm filhos, né? Tem. Então, a minha filha mais velha, ela era um terror. Mas, nossa senhora, porque eu era uma péssima mãe, né? Vamos falar a verdade. E a minha mãe me deu um livro do Isamitiba. E aí ele chamava essas crianças, que era minha filha, de criança. Você tem que saber cuidar das suas crianças. E aí eu fui lendo o livro dele, fui aprendendo. E aí, assim, é como você educa seus filhos. Uhum. E a hora que você pega isso e traz para o seu time como gestor, é igualzinho. Né? É como você identifica cada pessoa, a personalidade de cada pessoa, como você forma o time, Isso. como cada um assume a sua responsabilidade, né? Uhum. Como cada ação gera uma responsabilidade sobre aquela ação. Claro. E como você faz para gerir aquele time. Então a gente não precisa só ficar dentro do universo corporativo. Aham. Fora do universo corporativo, a gente tem muitos exemplos e muitas lições. É. Então, assim, o esporte e os psiquiatras e psicólogos infantis são ótimos. E às vezes os clientes falou, eu quero É. ter os melhores do meu lado e tal. Não necessariamente ter os melhores é trazer gente também de fora, né? É o treinar, treinar, até você desenvolver aquela habilidade de estar entre os melhores, né? O formar que você estava comentando aí, né, Ana? Isso. Eu vi também uma vez que eu achei sensacional, assim, quando a gente forma equipe, às vezes a gente pensa só em performance e a gente remunera também muito performance, né? Mas às vezes a melhor equipe é aquela equipe que está do seu lado. Porque se a gente for pensar o que acontece no dia a dia da empresa, você toma muitas decisões e a gente tem que delegar muito. Se a gente não pode delegar, a gente não consegue performar. Então, a melhor equipe é aquela em quem você pode confiar, Isso. né? E confiança é muito raro. Então, às vezes, a gente remunera performance, mas a gente não remunera confiança. Então, quando a gente vai formar a equipe, a gente tem que remunerar e a gente tem que pensar muito em confiança. Em quem eu posso confiar? Quem está do meu lado? Né? Quem é aquele que vai me dar o braço e a hora que a coisa ficar ruim tá ali junto comigo para fazer o melhor? Perfeito. Esses são os melhores jogadores da nossa equipe. Caraca, que bacana. Show de bola. É. E Ana, deixa eu pegar também um pouco dessa tua experiência na tecnologia, né? Uma das coisas que foi muito dita aqui já no podcast, especialmente por risk managers que estiveram aqui, é a falta de acesso que eles têm à tecnologia, no sentido assim, pô, eu quero ver minha pólice, eu olho agora, eu quero ver que status está meu sinistro, que documento está faltando, ter dashboards de sinistros, quem sabe e tal. Isso eu não tenho e tal. Como que você vê o mercado de seguro, em que momento que a gente está e quanto que a gente tem que desenvolver aí para o futuro? A gente está muito, muito, muito atrasado, né? E é engraçado, vou falar assim a minha experiência. Lembra, eu falei que eu saí do mercado de seguros e fui abrir uma plataforma que eu falei assim, vou resolver o problema do mercado. Boa. Isso foi em 2019. A gente está em 2023, né? Eu voltei agora e está igualzinho. Então, assim, não evoluiu. Mas a gente tem uma característica como mercado, que é essa característica nossa de ser muito transacional, ter muitos dados, a gente tem que guardar muita informação por característica, né? A gente tem, você pega... Primeiro assim, seguradoras existem há muitos anos. Eu lembro quando eu estava na RSA, quando me caiu a ficha, que a gente foi convidado para comemorar os 300 anos de RSA. Eu falei, meu Deus, essa seguradora tem 300 anos, é muito tempo, né? Não era aqui no Brasil, porque senão, imagina quando que tinha que estar. Mas assim, se a gente olhar as grandes seguradoras aqui no Brasil, todas têm muito tempo. Então, assim, tem dados ali, e informações que têm que estar guardados desde há muito tempo, porque você pode ter um sinistro que está judicial, tem alguma informação financeira que tem que estar guardada, tem uma pólice que tem que estar guardada porque tem prescrição e ali pode vir uma reclamação. E isso está num sistema que foi construído quando? Né? Foi construído lá em 1970.
né? Com a tecnologia da 1980. época, enfim. Eu lembro que a minha irmã estudou tecnologia, é tecnóloga, era COBOL, era um negócio no cartão que perfurava assim. Provavelmente esses sistemas foram Nem existe construídos mais. assim, né? Não sei como é que isso foi evoluindo. É. Então, mudar esse sistema é arriscado, né? Esses dados não podem ser perdidos. E aí, quando a gente compara isso com as seguradoras novas, as insurtechs, elas começam de um sistema novo, já uma tecnologia moderna, uma tecnologia muito mais fácil construir. Talvez daqui 15 anos elas estejam exatamente no mesmo ponto, né? Se elas não construírem alguma coisa que consiga evoluir. E aí, como é que essas seguradoras dão esse passo para manter o que é antigo, mas evoluir no que é novo? Perfeito. Né? Essa é a maior dificuldade. Já tem hoje como fazer isso, mas é caro, é arriscado, às vezes demorado, então tem que achar essa solução. Porque a gente não pode, como mercado, continuar operando assim. Né? A tecnologia está em tudo que a gente faz. Perfeito. Né? A gente está aqui, ó, cercado de tecnologia. Né? A gente hoje usa celular, tudo que a gente usa hoje, se tiver, a gente não abre e não lê. Manual de instrução. As coisas funcionam sozinhas. Sozinha, é isso aí. As coisas se consertam sozinhas, né? Até tem o discurso lá que o iPhone foi feito pra uma criança de 2 anos, né? Ele foi feito para até um... O que é? Eu já li que é um analfabeto consegue usar. Outro dia eu postei no meu Instagram... Tudo bem, é o meu cachorro, mas eu achei estranho. O meu cachorro passando assim a patinha no iPad. Eu falei, será que ela viu e aprendeu? Mas sabe, assim, as coisas são totalmente intuitivas, né? Exato, a palavra certa. E a gente está ainda como mercado de seguros muito atrasado com isso. Como é que a gente vai conseguir evoluir? Só que do mesmo lado, existe essa vontade, não é que a gente não está olhando para isso, né? Às vezes vem uma crítica assim, as seguradoras... não querem, não entenderam. Entenderam sim, todo mundo sabe que precisa, que tem que evoluir, todo mundo quer fazer, acho que todo mundo vem aqui reclamar, né? Eu queria ter um sistema assim, a gente não conseguiu, eu vou chamar de executar, né? Como é que a gente dá o próximo passo? E se a gente olhar hoje, assim, a gente tem muitos fornecedores vindo para o Brasil, a gente já tem fornecedores no mercado, a gente tem muita gente, porque a gente tem um mercado muito interessante para esses fornecedores, né? Então, como é que a gente cria e constrói esses sistemas que vão fazer a gente dar o próximo passo? E não adianta você comprar um sistema hoje para desfazer dele ano que vem, por exemplo. Tem que ser um negócio que vem para ficar, né? Como você falou, você tem uma história inteira para guardar. Eu mesmo tem que acontecer com o próximo daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Como é que a gente consegue fazer esses sistemas que evoluem, né? Não é aquele, esse aqui depois eu jogo fora, põe outro, jogo fora. Não, como é que eu consigo seguir essa evolução? Porque a tecnologia vai evoluir muito rápido. Perfeito. Né? Então, como é que eu sobrevivo nesse mundo que hoje é azul, amanhã é azul claro, depois é um azul, sei lá que cor, e assim vai evoluindo e a gente consegue ir evoluindo junto. Boa. Então a gente tem que construir isso de alguma forma. Porque nós todos queremos, né? Até porque no nosso mercado ela é muita base estatística. Outros também, mas no mercado segurador você tem que ter uma base para fazer a precificação atorial e tudo isso tem que estar em algum lugar também, né? Só que pouco estratificado, eu acho. Então, essa é a minha impressão. Será que... Você tem grandes números, talvez Deixa eu sistemas perguntar. focados em pagar sinistro. Exato. Você sabe que sinistro que é, de repente, no máximo, mas você não tem uma granularidade de informação que te permite... Isso. Eu tô falando muito de transporte, pensando que acabei Eu de também. Eu sei o que você Eu tá tava pensando em pensando, sim. mercadoria, origem, Pô, destino, que região que foi o sinistro. Pra você dar na mão do subscritor, tá aqui, ó. Você tem todos os dados, Exemplo, sei lá, Aqui, eletrônico tem mais rouba aqui acidente. desse jeito, o outro rouba ali daquele jeito. Isso. Pra você criar a precificação em condições focadas, né? Isso, assim, e o transporte é engraçado, né? Porque, assim, daria para ter uma base de dados super rica. Porque o transporte é uma linha que trabalha por embarque, Exato. né? Então, assim, daria... E aí, eu acho que eu vou falar chamar de refém, tá? É o refém dessa falta de tecnologia, porque a gente não captura esses dados, né? Os dados existem, né? Eles estão ali em algum lugar, porque é precificado sobre toda essa informação, mas ele não é capturado. Tá num PDF, digamos assim. Eu tô chamando de combo da morte agora. Isso. Eu falo assim, vamos acabar com o combo da morte, Word e Excel. Vamos transformar isso em sistema, que a gente possa capturar esses dados e usar isso com inteligência.
né? Então, a gente está chamando lá na AXA o sistema 0 a bilhão. Uhum. Não existe mais o sistema para pequenos riscos, que a gente falava, o digital era o massificado, o varejo. Não, o digital ele vai do pequenininho ao grande. Uhum. Porque para o grande, mesmo que a gente ainda tenha muita participação pessoal, então é o corretor ligando para o subscritor, discutindo, o subscritor fala com o ressegurador, Uhum. tem ali um manuseio da cotação, sabe? Aqui eu vou, essa franquia eu vou mexer aqui, não vai ser 1%, 1,5%, vai ser 10%, vai ser 15%, eu vou colocar uma cláusula particular. Tudo isso continua manual, mas é gravado num banco de dados. Perfeito. Porque depois eu vou usar essa informação toda para minha inteligência e para construir isso para o futuro. É. E até, às vezes, coisas simples, como controlar um LMI, por exemplo. Você bota lá um limite lá de avaria que vai até aqui, às vezes você tá pagando mais do que o limite porque você não tem o controle de Onde que chegou era o stop naquele- loss. Eu vou até além também. Acho que tem outro. Até para você controlar SLAs, medir tempo, onde você pode gastar, onde você não Isso gasta também, muito. perfeito. Eu acho que tem. A gente pensa tanto no nosso dia a Produtividade, dia. Tem isso, a gente consegue ter isso em algumas coisas, no celular, no computador, mas nas empresas, talvez, na parte de seguros em si, eu acho que em geral a gente não consegue dedicar esse tempo, né? Uhum. pra Perfeito. E como a gente retorna serviço para os nossos clientes, né? Exato. Porque assim, a partir do momento que a gente tem... O cliente, ele tem a informação dele, né? E o grande cliente, ele tem isso. Mas quando a gente vai para o menor cliente, e quando a gente tem vários clientes daquele tamanho, a gente pode retornar para ele e falar assim, cliente médio, você tem essa rota aqui, não sei o quê, mas eu tenho 5.000 clientes que fazem a mesma rota, e aqui a gente tem o problema assim. Então evita fazer isso. A gente não consegue isso hoje. A gente está muito mais numa percepção do que numa base de dados, que eu chego e falo assim, de janeiro a dezembro aconteceu isso. Isso. E aqui toma, então, para você, essa é a melhor informação e você vai ter mais segurança para fazer. A gente consegue alguns casos pontuais, né? A partir do momento que a gente tiver essa informação e cada vez mais essa informação se retroalimenta, Uhum. e aí, claro, entra inteligência artificial, entra um monte de coisa, mas a gente não está nem na parte de coleta de dados Perfeito, ainda, né? A gente tem que perfeito. começar aqui com a coleta de dados para ter informação, para daí a gente começar a evoluir É. e dar isso como serviço para os nossos clientes. Agora, Ana, como você Boa. falou, né? Você é vice-presidente e tá olhando. Você tem reunião de manhã de Pix e à tarde de, enfim, de incêndio em, sei lá, indústrias e tal. Como é que você vê a diferente maturidade nesses mercados? Você até que já falou aí que os sistemas antes foram pensados por massificados. A gente está muito distante, as áreas ainda tem isso, não? De grandes riscos em comparação Ah, ao pequeno, né? Grandes riscos praticamente não tem nada ainda, né? Quando a gente vai falar uhum, de digital. O grande risco, ele ainda é totalmente manual, uhum. ainda roda no Word Excel. Mas, Uhum. eu vou dizer assim, o digital do grande risco é um Excel que gera uma carta, né? E às vezes manda um e-mail automático. E aí, assim, a gente não está guardando dado de grande risco, né? E às vezes as pessoas falam, mas o grande risco, o volume de apólices é menor. Sim, é menor. E aí a gente entra num outro ponto que, assim, quanta informação existe no mundo que eu posso usar até para subscrever o grande risco de fontes de dados externas, né? Porque no pequeno risco, o que a gente pensa? Eu vou lá e faço uma consulta a um birô de crédito. Eu vou lá e faço uma consulta ao RNS. Uhum. Mas para o grande risco, eu também tenho informações que eu posso trazer que me ajudam na subscrição, me ajudam numa tomada de decisão. E a gente não constrói isso ainda. Uhum. Então, ali tem uma diferença muito grande. Porque todo mundo se voltou a construir o digital para o pequeno, até achando que ia ter uma desintermediação. Que não vai acontecer, né? Uhum. A gente sabe que o corretor é uma grande força, é um alavancador de negócio, ele conhece o cliente, ele tem uma relação pessoal com o cliente. Tem alguns corretores que se digitalizaram, mas mesmo assim a gente sabe que ele acontece um contato pessoal, né? Tem gente que quer falar com gente, né? Assim, eu não quero falar com o computador, eu quero falar com alguém, eu quero ligar. Perfeito. Né? Então isso ainda acontece muito. E o contrário é verdadeiro. Tem gente que quer ir lá, resolver tudo sozinho e beleza. Acho que Né? tem Exato. nicho pra todo mundo, né? Exato. Ontem eu estava num almoço, eu falei assim, a beleza do Brasil é que a gente é enorme. Nós somos um mercado enorme, né? Então você pode se especializar e
aproveitar oportunidades de várias maneiras, Diversas né? maneiras, é. Você pode especializar em alguma coisa que você quer ser 100% digital e, eu quero vender aqui online. Você vai encontrar um nicho para isso. Fala assim, não, eu quero um nicho aqui das pessoas que só querem falar com alguém. Uhum. Tem tamanho de mercado para Claro, isso. claro. Então a gente pode achar o nosso universo aonde a gente quiser. Boa, boa. E Ana, deixa eu te perguntar. Dentro dessa sua diversidade ali de business, né? Você enxerga, assim, a possibilidade e de similaridades e de... vamos pegar o exemplo do sistema que a gente tá falando, de repente, pô, o auto tá... Não tem auto, né? A AXA, né? Então, Temos frota. aí, ó, vamos, como exemplo, né? O Frota está desenvolvido aqui na parte de sistema. Será que a gente não consegue aproveitar parte disso em outras linhas? Tem essas conversas para trocar experiências entre as linhas, não? Você fez uma excelente pergunta. Obrigada. Tem sim. Esse é um. Não vou chamar de projeto, porque projeto é aquele negócio que nunca termina e a gente nunca implementa. Né? Esse é uma coisa que a gente está fazendo que é assim. No final do ano passado, a gente mudou a estrutura, porque a gente tinha uma estrutura que era uma estrutura de vida e afinidades e uma estrutura de P&C. Uhum. E o que acontece hoje muito nas seguradoras é assim, a gente tem quase que silos de produtos, né? Uhum. E aí, quando você olha para todos os produtos, você vê coisa exatamente o que você falou. Mas peraí, por que isso aqui que eu tenho no risco de engenharia, eu não aplico aqui no vida? Né? Porque, olha, faria sentido. Então, a gente está nesse movimento, a gente fala que é a transversalidade, né? Como é que eu aproveito a transversalidade dos meus produtos? Assim, Uhum. como que eu uso bons exemplos do transporte para alavancar o property? Uhum. O que eu acho de comum aqui? Eu pego o meu afinidades, como é que eu posso... O afinidades, hoje se a gente olhar nas seguradoras, o que eles têm muito? É o Pix, o Bolsa Protegida, alguns seguros de vida, de AP. Posso vender uma garantia no afinidades? Sabe, cabe? Tem cliente que precisa? Então, assim, tem. Né? Mas como todo mundo é muito especialista na sua linha de negócio, e tá todo mundo sempre olhando ali para aquela linha de negócio. E aí não é só o produto, eu vou chamar de fluxo de decisão, fluxo de contratação. Peraí, por que esse fluxo é desse jeito e nessa outra linha é desse outro jeito? Vamos mudar? Vamos fazer aqui igual essa outra linha? Uhum. Então tem muita coisa para a gente aprender dentro da própria empresa com as experiências que a gente tem em outras linhas. Legal. E dentro dessa evolução natural, né, sistêmica e etc., eu lembro que no passado eu ouvi falar que vocês estavam criando um sistema para até cotação, se eu não me engano, de transporte, por exemplo. A aceitação do mercado para isso, quando você leva um sistema para o corretor, ou eles criam uma barreira, ou eles, não, pô, legal e tal, aceita, entendeu? Depende do sistema, né? Hoje, eu acho que todo mundo já entendeu, assim, o sistema que a gente cria, ele tem que agregar valor para o corretor, Uhum. né? E aí, como é que você agrega valor para o corretor? Ou ajudando o corretor a vender, porque ele vai ter mais receita, ou ajudando o corretor a reduzir a despesa dele. Então, esse sistema, ele tem que ser criado, e aí vai ficar até meio bobo assim, pensando no seu cliente, né? A gente fala assim, mas no centrado final... no cliente, porque todo mundo fala, mas a gente acaba não fazendo, né? A gente vê vários sistemas que eles são desenhados para resolver o problema da seguradora. Eu vou fazer um sistema aqui para automatizar minha emissão. Mas a gente tem que pensar no corretor, né? Como é que eu vou fazer um sistema para resolver o corretor? E o que o corretor precisa? Ele precisa vender mais e ele precisa gastar menos. Uhum. Porque aí ele tem mais margem. A gente ajudou ele a resolver a dor dele. E a hora que a gente resolve a dor do nosso cliente, a operação dele é mais sustentável. Então, quando a gente vai criar um sistema, a gente chama o corretor. Fala assim, olha, isso aqui que a gente fez, é assim que tem que fazer? A tela tá boa para você? Você acha que tem que ser desse jeito? Então, é todo um processo é o processo de startup, assim, mas cliente, o que você precisa? Porque a gente entende que a gente tem 2 clientes. O cliente corretor, e muitas vezes o corretor é que é o usuário do sistema, não é o cliente final. O cliente final, às vezes, não quer entrar no sistema, não quer usar, então é difícil criar um sistema que o cliente final vai usar. Então, corretor, como fica fácil para você usar? O que você precisa? Você quer que envie isso para o cliente ou você quer receber? Você quer ter as 2 opções? Qual é a usabilidade desse sistema para você? E o segurado, que é o usuário final, ele precisa
de uma pólice ampla, que seja fácil de ler, que tenha as condições ali que ele precisa. E aí a gente tem outros projetos para fazer isso, né? A gente tem um projeto de legal design, que é super legal, que é como deixar a pólice mais simples, com UX, Nossa. com uma leitura mais simples, Precisa disso. que ele consiga, consiga se relacionar, né? Que é a Aham. pólice, o bilhete, a proposta, para evitar. A gente fala evitar judicialização, mas na verdade, assim, não tem judicialização porque todo mundo sabe o que foi combinado. Claro. Então eu contratei, eu sei o que eu contratei, ela é mais curta, ela é mais visual, então tem mais ícones, e aí o combinado não sai caro, né? Perfeito. E aí não tem atrito. Ana, perfeito. Quando a gente fala de PNC, principalmente, a gente fala de grandes riscos que estão muito colocados ali, né? Para essa questão da digitalização, existe uma ordem de preferência, o que é mais fácil, o que dá na visão da AXA, ou da sua, o que você vai priorizar todas as linhas para um investimento tecnológico maior ou não? Vai por camadas, por linhas mais fáceis? E quais são essas linhas que talvez sejam mais fáceis de se implantar? Infelizmente, tudo tem que ter uma priorização. Não sim, dá para não fazer dá tudo ao mesmo tempo, né? Seria impossível. O que a gente está fazendo? A gente já tem alguns produtos que estão digitalizados, e eles estão digitalizados no pequeno. Uhum. Tudo que a gente faz agora, a gente já faz completo. Então, por exemplo, a gente tem o empresarial, a gente tem uma parte do transporte, a gente tem condomínio, a gente tem o frota, a gente está terminando, a gente já tem o Vida, mas a gente está terminando o produto Vida, agora com o faturamento. Espero não esquecer de nenhum. A gente está lançando o RC, a gente vai lançar o INO, vai lançar o DNO até o final do ano. Uhum. E a gente já está trabalhando no que a gente vai fazer a gente tem o RETA também, já no digitalizado. E a gente está trabalhando no que a gente vai fazer no ano que vem. Aí, para tomar essa decisão, a gente olha o seguinte: aonde tem o maior benefício da gente digitalizar, onde tem as maiores oportunidades, comparado com o nosso plano. Uhum. E a gente tem um plano bem agressivo, né? A gente tem um plano para 2027 de crescer bastante e dar bastante resultado. Então, Sim. assim, como é que a gente vai chegar lá e como é que a gente vai priorizar isso? Mas é sempre com esse olhar, assim, onde que vai trazer mais resultado sob o olhar do corretor. Uhum. Por mim, eu queria fazer todos de uma vez. Com certeza. Porque aí eu já queria, assim, fazer todos esses para já pensar nos próximos, né? Claro. Porque não tem nada mais legal do que inventar produto. Porque tem os produtos que a gente quer fazer também, que são os que não existem ainda. Perfeito. Uhum. Porque isso é o mais divertido. E tem aquela questão interna, né? A gente tá até conversando um pouco antes. A própria área de TI da seguradora, ela não é difícil, você tem que dar uma priorizada, né, para cada. E aí existe aquela limitada, disputa, né? né, entre as áreas, quem quer fazer primeiro e tal, né? Ah, tem. Isso sempre tem, né? Eu falo assim, ainda bem que as áreas agora estão comigo, pelo menos as áreas de negócio, né? Sim, Tem as sim. outras áreas internas, tem a área de sinistro, tem a área de operações, tem o financeiro, que ainda tem demandas de TI, né? Verdade. Mas quando fala assim das áreas de produtos, que são as minhas, eu falo assim, TI, você não precisa se preocupar. A priorização das minhas áreas, a gente se fecha na sala, a gente se mata, e a gente sai e fala pra vocês qual que é. O que vai ser? Mas segue, né? A priorização, pelo menos. Né? Exato. E deixa eu te perguntar, você comentou de novos produtos, né? Até a gente gravou aqui com um polido sobre a 407, que te permite fazer várias, enfim, invenções, digamos assim. Como é que você vê o momento das seguradoras com o advento aí da 407? Você acha que está se criando novos produtos, enfim? Infelizmente ainda não, né? E eu acho que está muito ligado a essa parte de tecnologia, porque assim, a gente tem agora uma liberdade muito grande para fazer produtos, para inovar. Uhum. A gente olha a circular quando eu tinha minha consultoria, eu até fiz alguns produtos assim para startup, porque a startup consegue colocar isso no ar. Para seguradora ainda é muito difícil. Eu lembro que teve uma seguradora que eu conversei, ela não conseguia nem emitir no mesmo ramo 2 números de SUSEP diferentes. Entendi. Então ela não conseguia fazer nem grandes riscos. Perfeito. Uhum. Né? Então está muito ligado essa parte de tecnologia e como você consegue lançar diferentes produtos com diferentes coberturas ou combinar ramos ali no mesmo produto, porque o arcabouço tecnológico não permite. Tem isso,
mas tem também a sua cultura de inovação dentro da seguradora, né? Quanto a seguradora está disposta a trazer isso e a correr risco? Porque a gente vê também assim, eu vou, e não é só combinar ramo, né? Assim, tá bom, agora eu vou escrever um clausulado que eu quero. E eu vou dar mais cobertura, eu vou dar uma amplitude aqui. Quanto que eu estou disposta a testar isso no mercado? Perfeito. Né? Eu quero testar, e aí esse teste, assim, eu vou testar pequeno, vai errar, eu vou mudar de novo, mas Vai ajustar, vou né? ajustar, aí aqui eu vou perder dinheiro, talvez um tempo. Essa filosofia do pequeno também acho que a gente não tem ainda como mercado, sabe? Entendi. Se a gente for olhar, acho que volta também na tecnologia, tudo que a gente faz é assim, eu faço um business plan, esse business plan é de, não sei, 3 anos, porque custa X moedas para lançar, então assim, eu tenho que ter um retorno, Uhum. então eu tenho que ter certeza que meu retorno vai ser muito grande, porque ele vai custar muito. Perfeito. A gente não tem ainda alguma coisa que seja barato, que eu possa assim, eu tenho aqui esses 10 produtos novos que eu quero fazer, não vai me custar praticamente nada, eu vou testar esse, deu errado, mato esse, vou testar. Sabe esse pensamento de investidor de startup, eu invisto em 100, um deles vai ser o ganhador? Se a gente conseguisse fazer isso com produtos, né? Vou testar esse aqui, eu perdi, esse aqui. Não, mas esse aqui, olha, me deu sair ganhando. A gente não consegue isso, porque a gente não tem a velocidade e a gente não tem o baixo custo que a gente precisa para fazer esses lançamentos. A gente até conversou aqui com o Salvatore, tá virando até repetitivo, né? Eu já fiz essa pergunta para 2 pessoas diferentes, mas eu gostaria de ouvir sua opinião também, que é justamente nessa questão de junção de produtos. Porque até comentei com os outros dois o exemplo do Property, né? Que eram produtos separados que se transformou no multirrisco. E hoje no transporte a gente vive algo parecido, especialmente para o transportador. Né? Ele tem o seguro de roubo, o seguro de acidente, o seguro do caminhão, o seguro de responsabilidade civil, que às vezes está no caminhão, o seguro ambiental, que ele pode causar um dano. No mesmo sinistro, ele vai acionar 4, 5 apólices diferentes para coberturas diferentes. Que de repente, para ele, o cliente, né, com a visão no cliente, ele poderia contratar uma apólice só com esse combo, digamos assim. Só que para a seguradora também, como é que é operacionalizar isso? Porque eu vou ter 5 subsetores diferentes olhando para a mesma apólice, eu vou ter que formar um cara para ter essa visão mais... Enfim, como é que você vê essas possibilidades, digamos assim? Eu adoro. Eu acho assim, a gente sempre tem que pensar no cliente, né? Imagina esse seu cliente que tem todos esses riscos e tendo que gerenciar 5 apólices diferentes, Isso. tendo que entender 5 clausulados diferentes, tendo que contratar 5, sei lá, às vezes até 5 datas diferentes. Cada corretor, aí o corretor... Coitado do cliente, né? Então, como é que a gente consegue entender o risco do cliente e montar para ele um produto? E aí, esse um produto, a gente passa por uma dificuldade que, às vezes, assim, para mim, seguradora, dos 5 produtos, 2 eu não gosto. Que pode não estar no meu foco. Mas pode ser que você goste de seguradora. Então, vamos juntar? E a gente faz um produto que somos nós 2 juntos? Por que a gente não pode fazer isso? Por que não? Faz um conseguro ali, né? Montamos um produto juntos, porque a gente consegue montar, com tecnologia, a gente consegue montar isso, sabe? Então a gente tem que pensar muito, eu fico pensando, vai ficar repetitivo, a gente tem que pensar muito no cliente, e a gente ainda é como seguradora estruturada em linha. A minha linha dessa, minha linha disso, minha linha disso. Que tudo bem do ponto de vista, assim, eu subscrevo baseado em linha, porque cada linha tem um olhar. Então, assim, as linhas de property e RC, elas olham para a operação, que é diferente das linhas financeiras, que elas olham para números, balanço, reservas, que é diferente da linha de transporte, que vai olhar ali para os riscos de transporte. Quando você olha para cada tipo de risco, é realmente difícil você achar um denominador ali que seja comum para todo mundo, que cada um está olhando para uma coisa. Mas quando você junta seguradoras diferentes, pode ser que na minha de P&C, eu olhe para a operação de um jeito, mas que a outra seguradora X olhe para balanço, para resultado de outra forma. Então vamos juntar essas 2 formas e a gente encontra um resultado para um cliente que sai todo mundo feliz. E de repente, por exemplo, até seguradoras de grande porte, como a própria AXA, que trabalham com várias linhas,
De repente, eu não sei, tá? Opa, Mas, sei lá, trazer... O que que você acha, de repente? Essas áreas que são meio incomuns, próximas também, né? No dia a dia, no mesmo local. Talvez, por exemplo, questão de frota com transporte, com respaldo civil no transporte, eu não sei, né? E aí, talvez uma sinergia ali e acaba saindo, talvez, uma ideia diferenciada de uma cobertura particular, talvez, em alguma das linhas. Né? a gente montou isso porque a gente chama de parcerias, né? A gente tinha antes a área de affinity, Uhum. que era afinidades, e agora a gente chama de parcerias, que é tudo que tem um sponsor. Ah, Então, o sponsor pode ser lá um representante, um estipulante, ou pode ser um programa que sei lá, tem um banco que quer fazer alguma coisa, ou tem uma rede de franquias, um sponsor. uhum. E aí, a gente tem uma pessoa, que é Patrícia Soeiro, que é responsável por essa linha, e as demandas chegam para ela. E aí pode ser uma demanda que é transversal. Então, pode ser uma demanda que tem, olha, o cliente quer contratar um seguro que envolve o transporte, o property e o E&O. Aí ela monta esse seguro envolvendo todas essas linhas para entregar para esse cliente. Legal. Bem Então, personalizado. bem personalizado. E a AXA faz risco cibernético? Sim. A gente, a gente até gravou aqui com a Marta Chu sobre risco cibernético, trouxe um pouco da visão corretora e tal. Como que você enxerga o momento do risco cibernético aí, que é uma apólice que tem sido tão falada aí nos últimos anos, né? Risco cibernético com certeza vai ser o maior risco do mercado. Também acho. Por enquanto, eu acho que a gente não sabe a resposta de como proteger esse risco e talvez a gente nunca saiba, porque o ataque anda muito mais rápido do que a gente consegue proteger. Evolui muito. Né? Eu acho que se esse pessoal que ataca trabalhasse com a gente e usasse esse conhecimento para o bem, o mundo estaria resolvido, né? Então, a gente trabalha com... Vai ser o maior mercado, com certeza, de risco, vai ser o maior mercado de seguros e ele vai evoluir todo dia. Uhum. Né? A gente está começando a nossa carteira, a gente já operava com a Excel e na junção de AXA Excel a gente continua operando. A gente tem 2 subscritores experts em risco cibernético que estão dentro da nossa linha de professional lines e a gente está crescendo primeiro nos grandes riscos, né? Porque ali tem muito expertise, mas com certeza, sim, a gente tem um centro de excelência fora do Brasil que a gente usa para conhecimento. Por quê? É uma área que ainda é muito desconhecida para o mercado e todo dia aparece alguma coisa nova. E todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova. E se a gente não usa esse conhecimento, a gente fica para trás. Então, é um novo subscritor, né? É o subscritor que vem do mercado de tecnologia, que conhece, que está imerso nesse mundo e que é quase assim, tecnologia que aprende seguro e que vive desse conhecimento e que a gente vai desenvolvendo. Boa. E vocês estão buscando mesmo, quando você busca subscritor, pô, traz um cara do mercado de... Não vocês, só vocês, né? Mas pensando também no mercado. Traz um cara aqui de TI, aqui um cara de segurança de informação, e a gente ensina a segurar. Treina a subscrição, é. Sim. Esse é um movimento, ele já tinha acontecido no passado com o mercado de energias renováveis. Eu acho que todo mundo fez isso e agora está fazendo isso com o cyber. Legal. Porque esse conhecimento específico de tecnologia a gente não tem no nosso mercado, né? A gente tem gente... Eu não vou falar de vocês, a gente tem gente como eu, né? que dá uns pitacos, assim, dá um chute, mas não sabe. E a gente precisa desse conhecimento muito específico para poder fazer a subscrição, poder ver como é a proteção do cliente, poder entender a rede do cliente. Eu não tenho esse conhecimento. Não, e eu imagino que assim, não é só trazer o cara, né? Vai ter que ter um centro de aprendizagem ali, não sei como chamar, para atualizar o cara o tempo todo. Porque o centro de excelência, exato, porque isso caminha numa velocidade. E o que acontece esses ataques cibernéticos, eles... se a gente pensar assim, se você sair na rua, na Avenida Paulista, podem roubar seu celular, mas é um risco no Brasil. Perfeito. O ataque cibernético pode ser alguém que está em qualquer lugar do mundo atacando o Brasil. Então é um risco global. Né? Por isso que a gente precisa desses centros de excelência, porque no centro de excelência você reúne informação do mundo inteiro.
E daí você sabe que tem ali sei lá, alguém em algum lugar do mundo está desenvolvendo alguma coisa que está atacando o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Né? Se a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem como proteger, ajudar os nossos clientes a se protegerem. Ana, desculpa, Rafa. Ana, e você acha que, qual que é a sua visão em relação ainda na questão do risco cibernético? Na sua visão, opinião, obviamente, ela ainda faz sentido para riscos menores, para um small business, um SME business na parte digital, ou você acha que ainda não? Ela é muito voltada para empresas que têm rede de dados gigantesco, tipo, a gente viu falar um tempo atrás, uma invasão aí numa rede de laboratórios médicos que roubaram dados de vários pacientes. Você acha que tem mercado para o pequeno ou é só para os gigantes? Vou dividir em duas essa resposta. Faz muito sentido, faz sentido para o pequeno, para o médio e faz sentido para a pessoa física. A gente não viu esse mercado se desenvolver ainda com volume de vendas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu nunca sei como se pronuncia, tá? Não sei se são os influencers ou os influencers. Vocês, né? Se roubarem vocês vão perder receita, vocês vão perder a conta de vocês no Instagram. Como é que vocês se protegem disso? É verdade. Já pensou Boa nisso, pergunta. já? Não. Né? E aí, então, a gente tem... você tem cyberbullying, sabe? Os filhos que podem ser atacados, a conta deles no Instagram, na escola. Como é que você protege seus filhos desse tipo de ataque? Se isso acontece, como é que você descobre quem foi? Ou se hackearem uma conta sua? A gente vê toda hora ataque no WhatsApp, né? Aqueles golpes. Então, assim, tem muita coisa que o seguro poderia dar uma resposta, mas que as pessoas não estão percebendo isso como risco. Então, tem um universo enorme aí de cyber. A gente ouve histórias de pequenos negócios que têm os dados todos roubados, né? E as pessoas recebem pedido de resgate. Inclusive, pessoal, minha conta no Instagram foi roubada. Tem uma conta aí que às vezes o pessoal marca. Você não resolveu isso? Não, já tentei de tudo com o Instagram pra voltar a conta minha. A minha tem uma nova agora. Mas enfim. Já aconteceu aí, ó. A minha foi roubada também. A minha filha que me ajudou a recuperar. Mas tinha só 2 fotos lá, então não fiquei muito preocupado. Não, o meu caso, eu não sei se é porque na foto de coisa assim eu tô com o meu filho. E aí aquele negócio do facial não tava reconhecendo. Porque talvez estamos nós dois, né? Mas enfim. É engraçado que até minha irmã marca o outro ainda. Não marca o novo. Mas tudo bem. E assim, uma das coisas também que a gente já discutiu aqui, que eu queria saber sua opinião, é a questão de como a gente, como posso falar, traz mais gente para o seguro, né? Divulga o nosso mercado para mais gente, as pessoas se preocupam em contratar. Muito já se falou em marketing, até o Rodrigo sempre fala assim, pô, os bancos fazem propaganda na novela, não sei aonde, não, e a gente ainda é mais fechado nessa questão de divulgação. Como que você acha, assim, e especialmente você que vê tantas linhas diferentes, você vê também que você tem que ter estratégias de marketing diferentes, enfim? Eu acho assim, algumas coisas. A gente tem que divulgar mais nossa marca, né? Então, por exemplo, a Axa agora está fazendo um projeto de divulgação de marca, a gente segura a roda gigante, aquela roda... Eu ia falar isso. Quando eu lembro do Vila Lobos, eu lembro da Axa. Não, muito legal. E aí a gente fez um filme, toda hora eu assisto, porque eu acho tão engraçado, gente. É um filme para ensinar a falar Axa. E aí, assim, toda vez, eu já vi umas 10 vezes, mas eu dou tanta risada que eles pegaram o pessoal ali na roda, sabe? E falaram assim, como você acha que fala esse nome, meu povo? Achar? Tem um que fala assim, Axa! Assim, muito engraçado, né? Então, eu acho que tem que divulgar a marca. E outra coisa, assim, a gente tem que se divulgar como segmento. Vamos pegar assim, quando aconteceu a Covid, em toda a pólice de seguro, em todo lugar do mundo, pandemia é uma exclusão. No Brasil, os seguros de vida, seguro saúde, cobriu Covid. Foi mesmo. Sem estresse. Sabe, todo mundo pagou. Isso é um negócio super legal do mercado. Foi mesmo. Sabe, se fosse a gente vai responder, porque as pessoas precisam de proteção.
Eu não sei, assim, acho que faltou muito Deveria ter divulgar, sido, sabe? Falar assim, É. gente, sabe que isso é uma coisa, assim, institucional muito legal do Também mercado acho. seguro. Também acho. Então, acho que falta essa divulgação, porque a gente ainda tem aquele estigma, sabe, que a gente não paga? É. Né? E É. a gente paga muito, né? A gente reembolsa. Eu acho que é um mercado que quer pagar, É. sabe? A gente quer indenizar os nossos clientes, a gente quer fazer o bem, né? Então, falta essa mensagem. E eu sou produteira, né? Eu adoro fazer produto. Eu acho que tem uma linha de produtos que vem ajudar a gente, que são os produtos paramétricos. Uhum. Uhum. Que são aqueles produtos, assim, que você não precisa reclamar e você recebe a indenização. Assim, um conceito bem superficial. Eu acho que esses produtos, a hora que eles realmente decolarem no mercado, eles ajudam também nessa percepção do cliente, sabe? Valor, né? Porque assim, peraí, eu recebi aqui, um dinheiro veio da onde, né? Então, É. sabe? Então, eu acho que vem também ajudar nessa percepção do nosso mercado, que é um mercado, assim... Eu lembro sempre quando eu comecei a trabalhar em seguros, eu entrei na Chubb, né? E eu falei assim, olha, meu primeiro emprego. Eu falei assim, olha, pai, entrei aqui, vou trabalhar aqui nessa seguradora. Ele falou assim, filha, você vai trabalhar com essa gente? Nossa, Como assim? né? tipo assim, nossa. Então, assim, tem essa percepção, né? Como é que a gente tira? Então, quanto mais a gente divulgar, né? O trabalho que a gente faz, né? Um mercado super legal, super internacional, sabe? Muito sério, muita coisa boa. Então, falta divulgação desse trabalho legal que a gente faz. Eu também acho, porque assim, ninguém dá importância, talvez o valor não enxergue o quanto que a gente recupera empresas, né? Não deixa pessoas na mão ou quebrarem. Não é divulgação, mas quando você tem lá uma catástrofe, uma coisa, tá lá a seguradora lá para indenizar aquele teu bem que você foi perdido, né? Uhum. E um outro ponto que eu acho que a gente, sei lá, não sei se o grupo de seguradoras, coisa de fazer um marketing geral para no mercado, às vezes eu vislumbro isso, mas, pô, nosso mercado abraça todas as profissões. Que Exato. mercado que faz isso? É. Que indústria faz Acabamos de isso? dar mais um exemplo aí, trazendo galera de TI para trabalhar com seguro também. Exato. E veterinário, enfermeira, médico, engenheiro, administrador, advogado, tudo. Ó, eu sou conselheira da Sou Segura, Uhum. né? Que é outra coisa super legal. A Exato. gente abraça muito diversidade. Exato. Então é um mercado diverso. A gente tem profissões diversas, tem diversidade de gênero, a gente tem Exato. diversidade de raça. Sabe, é um mercado super legal. Exato. E muita gente não conhece, não se profissionaliza. Eu acho que deveria existir, sim, pelo menos um curso de... Na verdade, eu tive, quando eu estava na faculdade. Um semestre no Mackenzie. Sério? Seguros. Tive. É mesmo. Caraca. Primeira vez que eu escuto isso na vida. Eu também. Tive. Pô, nem faculdade de Direito a galera da aula de seguro, que, pô, teoricamente tá ali, né? Não, agora eu não lembro se foi um semestre ou foram... Deve ter tido uma matéria. palestra lá. Não, eu tive mesmo, porque eu já tava estagiando e fui bem pra caramba, eu nem estudei. Eu não tava dormindo, não. Não, Pode juro, ser, juro. sonhou ali, né? Juro, depois eu levanto, mas eu tive sim, eu lembro disso. Então, você falou Mas desse... não tem muito, Não tem. Você falou, por exemplo, desse negócio de profissões. Eu trabalhava num operador logístico enfim, o Diogo, que esteve aqui também, me contratou, me viu ali e falou, vem que trabalhar com seguro de transporte. Tal, que era. Tá perdido o menino. Tá perdido. Ele fala, me tirou da sarjeta. Eu vou cuidar, dá banho nele, troca de roupa. E assim, a minha cabeça na época, assim, é que eu tava indo trabalhar no banco, que eu fui trabalhar no Itaú e tal, então, porque, nem passava na minha cabeça o que era seguro. E eu acho que, pô, já passaram-se 15 anos disso aí e tal, a gente vem aqui com o Insurecast, né, Japa, porque não tem como você conhecer, se aprofundar no seguro e não entender o quão importante isso é pro mercado, né? E eu acho que, assim, empresas como a AXA, que, pô, não é nem só a pluralidade de ramos, mas de países, de conhecimentos, pode, sei lá, ajudar muito nesse tarefa aí, nesse trabalho, né? Com certeza. Vou contar uma história para vocês. Quando eu estava com a minha Insurtech, não era uma Insurtech, né? Era um prestador de serviço para seguradoras. Eu entrei nesse mundo de aceleradoras para captar dinheiro, não sei o que, e fazia os pitches. Uhum. Fazer pitch para investidor. E aí, numa aceleradora, o pitch era só para empresa. A tese deles era para seguros e banco, financeiro. Então, todo mundo que estava lá, teoricamente, era de seguros e mercado financeiro. Uhum. Fui lá, tô animada. Fiz o pitch.
Aí, assim, ninguém sabia. Tinha acho que umas 30 pessoas que vinham de empresas que eram grandes empresas ligadas mais a mercado financeiro. Eles não sabiam, não conseguiam entender a diferença entre corretora e seguradora. Caramba. Isso E eu falei acontece assim, meu muito. Deus. Acontece mesmo. É. Mas assim, você espera isso de um público do dia a dia, mas não de grandes empresas de mercado financeiro. E eu falei assim, nossa, eu vou ter que mudar tudo que eu falei para começar explicando o que faz o corretor, o que faz a seguradora. Eu tive numa grande empresa esses dias, assim, e nessa grande empresa me perguntaram lá, mas qual que é a diferença sua e dela? Por que vê os dois? É. Aí eu, então, aí expliquei lá, enfim, É. tal. Mas acontece muito, assim, essa, enfim, personificação do segurador como corretor, muitas vezes, né? E assim, como que você acha que dá pra quebrar isso, Ana, assim, na sua visão? Você acha que é só marketing? Acha que, sei lá, eu não sei. Inclusive, a Ou AXA participa de vários eventos aí, né? A BGS sempre estão com stand, entre outros aí, né? Então, a gente participa de muitos eventos, a gente faz muita coisa online também de treinamento, mas é treinamento para o nosso mercado, né? Aham. Eu acho que falta um pouco de educação financeira para o nosso. Sabe assim, educação financeira de base? É, E educação financeira de base passa também por seguros, Pela né? Porque proteção, seguro é proteção, né? É proteção. Quando a gente fala assim, qual que é a base do seguro? É transferência de risco. É. E é que risco você quer transferir. E transferir risco passa pela sua educação financeira. Né? Assim, então, quanto eu quero assumir, quanto eu quero transferir. Para eu saber isso, eu tenho que ter uma noção financeira de quanto eu posso assumir. É. Né? verdade. Então, é base de educação financeira. E aí a gente tem Positivo. que ter isso na educação de. Primeiro tem que ter educação. Financeiro. Aí na educação de base tem que ter educação financeira. Verdade, e primeiro tem- seguro tem que fazer parte disso. Eu acho que é um é. projeto bem grande aí que tem que estar em escola, em faculdade, em tudo. Deixa eu pegar um gancho no que você falou. Você falou que é conselheira do Sou Segura, né? Sim. Aliás, a gente já teve aqui algumas representantes do Sou Segura que faz um trabalho bem bacana para o Verdade. mercado, que é justamente explorar essa diversidade, incentivar, na verdade, né? Essa diversidade e a formação de novas líderes, etc. Você é uma líder de mercado hoje, né? Como é que foi, dentro desse tema, a sua trajetória? Você enfrentou dificuldades por ser mulher, necessariamente? E como é que você acha que, junto com o trabalho que você faz com a Sou Segura, mas também a vice-presidente Ana, para as suas funcionárias, etc., Engajam. para trazer Motivam. cada vez menos essa diferença que existe? Bem legal. Eu entrei na Sou Segura em 2018. E aí foi bem interessante porque foi um momento que a Sou Segura estava vindo para São Paulo. Ela tinha uma atuação bem forte no Rio, mas não tinha muita em São Paulo. E aí, naquela época, tinha muita palestra. E para mim foi uma fase de autoconhecimento. Né? Assim, em palestras eu aprendi coisas como síndrome da impostora, teto de vidro. A gente fazia algumas palestras de violência contra a mulher, com assim, super mulheres. Estatísticas de mercado. E eu lembro, eu ficava ouvindo aquelas palestras e falava assim, já passei por isso. Olha, já passei por isso. Então, assim, quando você entra no mundo corporativo, é um turbilhão, né? E assim, eu nunca tinha percebido, e naquela época eu era Chief Underwriting Officer da Argo. Olha só. E assim, eu nunca tinha percebido que eu tinha passado por coisas que eu não deveria ter passado. Uhum. E participando, assim, me educando, eu comecei a perceber as coisas que aconteceram comigo que não precisavam ter acontecido. E comecei a perceber à minha volta as mulheres que trabalhavam comigo que estavam passando por aquilo. E daí a gente foi um passo à frente, porque a Sou Segura começou a trabalhar também um pouquinho de equidade de raça. E eu lembro que uma vez a gente ouviu uma palestra de uma mulher preta, que ela estava contando como era a infância dela. E eu comecei a chorar na palestra, porque eu falei assim, gente, eu não consegui entender. E ela contando assim, que quando ela era criança, ela se desenhava loira, porque ela queria ser paquita. E ela falava assim, eu não tinha ninguém que eu olhava para frente e eu me enxergava como eu queria ser. E eu falei assim, eu nunca vi isso, porque não fazia parte da minha realidade. Então, assim, tudo isso que a gente fala, assim, se a gente não escuta o outro, se você não se coloca no lugar do outro, você não percebe
que você também faz parte de quem discrimina. Verdade. Então, é muito importante participar e ouvir e estar nesse meio de diversidade para entender e até para perceber que você fez coisas que você não deveria ter feito ou sabe que você pode melhorar como ser humano, Aham, porque os seres humanos passam por situações que não deveriam ter passado. perfeito. Então, para mim, a Sou Segura foi uma escola, né? Foi uma escola para mim, para eu me autoconhecer e entender o que eu tinha passado. Assim, eu participei de várias reuniões em que eu era a única mulher. Né? Eu passei por situações que assim, não vale a pena a gente entrar em situações, porque Não, eu não sim. precisava ter passado. Não era assim, nada drástico, tá? Nunca, Uhum, mas assim, não precisava. E eu acho assim, tem um papel muito importante de ajudar as pessoas a não passarem por isso. entendi. E hoje na AXA eu acho muito legal. A AXA é super diversa. Super, super diversa. A Erika Médici, nossa CEO, Perfeito. mulher. Perfeito. Uhum. Né, a gente tem no grupo de vice-presidentes, tem eu e Karine Brandão. A Karine é responsável por toda a área de comercial e marketing. O meu time técnico, eu tenho 5 reportes diretos, são 4 mulheres. A gente tem metas de diversidade, de gênero, de raça. Então, assim, eu me sinto muito bem num ambiente que promove a diversidade. E eu acho legal ter esse propósito, sabe? Acho muito legal. E é um ambiente muito diverso. Uhum, A Sou Segura, assim, adoro fazer parte da Sou Segura. E gosto porque tem uma coisa que é promover diversidade e equidade. Outra coisa é você sair pela tangente e achar que o mundo é das mulheres. E não é isso, né? Somos todos nós. Como é que nós, todos juntos, fazemos um ambiente melhor para todo mundo trabalhar, para todo mundo se sentir parte, para todo Uhum. mundo. Vamos voltar lá no vôlei, né? Para todo mundo estar junto, construir junto, para todo mundo ser um time, perfeito. entendendo e respeitando as diferenças entre todo mundo. Então, eu acho assim, duas E experiências. usando, né, as diferenças, né? Exato. A favor, A favor, do grupo, né? Enfim. Construindo. E você acha que melhorou muito de uns anos pra cá isso, Ana? Ou você acha que ainda o mercado segurador em geral tende a evoluir mais? Eu vou refrasear o Rodrigo sendo mais direto. Você acha que hoje tem muita gente se fazendo de bacaninha, mas dentro das 4 linhas ali, das 4 paredes, ainda nem tanto? Ou não, de fato, você já vê um comportamento diferente? Eu acho que já melhorou muito. Muito. A gente vê, assim. Eu acho que tem muita gente muito bacana. Tá. Muito legal. Ainda tem bastante coisa para melhorar. Né? Aham. E acho que dá para identificar muito hoje. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais as pessoas estão conscientes, acho que todo mundo percebe mais. E dá para ver muito isso. Assim, se vocês forem observar as empresas, os comportamentos, vocês percebem na hora. Mas tem muita gente assim engajada. Legal. Eu vou falar, tem uma pessoa assim que eu admiro, que é o Alfredo da Sompo. Ele foi num dos eventos da Sou Seguro e ele falou um negócio que para mim é perfeito. Ele falou assim, que ele já tinha trabalhado na Sompo Aham. e ele saiu porque todos os diretores da Sompo eram japoneses. Ele falou assim, eu não tenho chance aqui de ser diretor. Aí ele falou, né, e ele voltou como CEO, né? Ele falou assim, agora eu sou CEO, eu entendo que quando vocês falam que quando eu não tenho um Espelho, enfim. espelho, eu não me sinto parte. É. Eu falei, nossa, isso é perfeito, né? É exatamente isso. Porque então você tem que ser diverso para todo mundo ver para onde vai, que tá, Se todo mundo motivar, né? participa. Pô, eu posso chegar lá também. né? Não Exatamente. fica com aquele receio, né? Agora, uma última pergunta dentro desse tema. Você comentou assim, eu passei por coisas que eu não precisava passar. Para aquela pessoa que de repente vai passar por isso amanhã, depois, qual que é a saída? É reagir na hora? É denunciar? Como que se reage numa situação como essa? Eu acho que denunciar nunca é o primeiro caminho, né? Tá. Porque você só denuncia o que não tem saída. Aham, Denunciar é quase você estar denunciando o crime, né? aham. A primeira coisa, assim, você tem que entender o ambiente que você tá. Então, assim, a primeira coisa é conhecer. Tá. Esse é o primeiro movimento. E outra coisa é se autorrespeitar. Né? Então você sabe que você está ali, você é forte, você tem o seu direito e você se coloca como você tem o seu direito. Uhum. Você tem uma rede de apoio, né, para perguntar o que você faz nesse momento, mas o primeiro é assim, saber que aquilo é errado e que você tem o direito de se colocar que aquilo é errado. E coisa simples, tá? Vou dar um exemplo. Trabalhava numa empresa
que a gente tinha reuniões de diretoria e tinha uma pessoa que fazia ata da diretoria, gravava para depois fazer ata. Uhum. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Ana, vem aqui escutar essa gravação. Eu falei: ah, tá bom. Ela falou assim: você reparou que toda vez que você fala, você é cortada? Eu falei: não. Assim, você não termina uma frase. Toda frase sua, você é cortada. Eu falei: não, põe aí o áudio, vamos ouvir. Então, assim, ela me avisou. Daí, nas outras reuniões, eu falava assim: eu quero terminar meu pensamento. Eu quero terminar minha fala. Então, assim, não preciso denunciar ninguém. Claro, É, entendi. Sim, sim. Mas, sabe, você tem... Então, assim, se eu tivesse essa percepção de que eu estava sendo cortada, eu já teria feito isso antes. Perfeito. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? E aí, essas coisas têm nome. Mas, assim, o que acontece geralmente com as mulheres? Ah, acontece isso, acontece isso, acontece... Vou convidar todo mundo para ir na Sou Segura que a gente fala sobre isso. Boa. Boa. Sejam associados. Né? Acontece isso. Então, saiba o que acontece, entenda quais são e saiba se colocar nessas situações. Show. Né? Não precisa denunciar ninguém, a gente sabe como viver. Né? Boa. Vamos conviver em paz, vamos ser um time É isso aí. que as coisas vão ficar melhor. Poxa, Ana, eu só Bora. tenho a agradecer muito várias Fenomenal. mensagens que você passou aqui hoje, desde a questão do esporte até como a gente terminou aqui o bate-papo, né? O papo de hoje, assim, além da questão da parte Técnica, né? técnica, a questão da motivação, Liderança. liderança, time, cara, eu não, assim, nesse episódio foi assim que ficou com as analogias muito claras, assim, É. foi muito legal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu adorei, gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. Quando a gente tiver que fazer novamente, a gente pode. Com E certeza. parabéns pelo trabalho, pela trajetória e conte conosco aí porque precisar. Obrigada, aí. parabéns para vocês pelo sucesso. Valeu. Obrigado, Ana. O Surecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente trabalhamos. É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amiguinhos, com seus colegas, famílias esse vídeo. Vídeo, meu, importante. Isso aqui tem que chegar. Isso aqui não é só pro pessoal de mercado. Acho que vale para todo mundo Justo. que trabalha e realmente que estuda, que sabe, que convive num ambiente onde há várias pessoas, onde tem colegas, onde você tem vários tipos de estrutura. Eu acho que é legal, vale, motivador. Eu gostei bastante. Não deixe de clicar no sininho, botar o dedo no like, no joinha e Boa. aí, né? É isso aí. Comenta aí quem vocês querem que a gente traga, galera. Ajuda a gente aí, porque estamos para entrar no 3º ano aí. Vamos Vamos rumo ao 3K. batalhar. É isso aí. Boa. Boa. Valeu, galera. Valeu, obrigado, Ana. gente. Tchau, tchau. Valeu, Ana. Obrigado.